Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Fórum da Liberdade Minas Gerais, que aborda o tema Os Valores da Liberdade. E vamos agora ouvir o presidente do IEE, Felipe Quintana. Excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais presentes, mandatários públicos, empresários, representantes de entidades, estudantes. Há pouco mais de 5 anos, recebemos no IEE em Porto Alegre o desafio de constituir um capítulo do Instituto aqui em Belo Horizonte. O desafio era novo, inédito. Muitos diziam que o modelo do IEE, que já contava com mais de 20 anos, era irreplicável. Após consultas a vários associados, parceiros e apoiadores, pensamos: se a proposta do IEE é formar líderes do futuro, formar pelo estudo, pela capacitação, se a missão é transformar o país através de lideranças virtuosas, este caminho não pode estar errado. E assim, passados mais de 5 anos, vemos com a realização deste primeiro Fórum da Liberdade em Minas Gerais que a fórmula também foi bem sucedida aqui em BH. Nesses anos de construção do capítulo Belo Horizonte, muitas pessoas merecem uma saudação especial. Mas uma delas merece particular menção. O empresário que acreditou que tudo isso poderia estar de pé também aqui em Belo Horizonte, o senhor Salim Matter. Nesta primeira edição do Fórum da Liberdade em Minas, não posso deixar de agradecer e publicamente elogiar o trabalho de toda a diretoria regional do capítulo, em nome da presidente regional Silvia Araújo, e também o trabalho realizado pelo associado João Luiz Antunes. A eles e a todos os associados de Belo Horizonte, o nosso reconhecimento. Em um mundo em que verificamos a exacerbação das tarefas dos governos, em que o respeito à liberdade individual e às instituições democráticas se tornaram cena rara, este fórum se apresentará sempre como uma alternativa àqueles que acreditam que é possível viver em um país mais livre e justo. A discussão de temas importantes e de vanguarda que, por conveniência, deixaram de estar na agenda de nossos partidos políticos, terá sempre lugar neste fórum. Hoje, vivemos em um regime de constantes intervenções. Intervenções de toda a ordem patrocinadas dioturnamente pelo Estado, que distorce os mecanismos de fixação de preços, eleva o custo do Brasil e, ao fim e ao cabo, prejudica todos os consumidores. Em nosso país, proliferam os exemplos de protecionismo, favores, subsídios e monopólios estatais desnecessários. O Estado brasileiro, além disso, descumpre contratos, é perdulário e corporativista. A lógica do capitalismo, segundo a qual os indivíduos e as empresas não podem ser privados de entrar no mercado, de competir livremente, de produzir o melhor para o consumidor, lógica essa que tem levado nações inteiras a saírem do patamar de pobreza, não encontra lugar em nosso país. O Estado brasileiro desestimula a realização de negócios, a começar pela imposição de uma carga tributária sufocante, sorrateiramente armada, mediante um sistema complexo e quase ininteligível, que obriga nossas empresas a manterem departamentos inteiros apenas para recolher tributos na forma exigida. Com os bilhões de recursos tirados do bolso de todos nós, o Estado, em todos os seus níveis, distribui renda, aumenta seu tamanho e atende infinitas demandas sociais fomentadas por ele próprio. As demandas sociais crescem em virtude de um aumento intencional no discurso de que o Estado deveria prover mais, oferecer mais aos cidadãos. E aos poucos, os indivíduos passaram a cobrar mais seus supostos direitos. A casa própria, a terra, ao emprego, e o Estado passa a ser responsável por tudo isso. Se viola a propriedade de um para atender ao suposto direito de outro.
Ao Estado, é muito conveniente que tais demandas sociais sejam reivindicadas e atendidas, pois seus beneficiários, mais tarde, são futuros eleitores dos próprios governos que conseguem os benefícios. Tanto é assim que muitos políticos, dias após a eleição, já começam a defender o retorno da CPMF. Essa lógica faz lembrar a oportuna lição de Adrian Rogers, abro aspas. Por cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que não tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando essa outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Essa citação tão oportuna retrata o ideal socialista que impera em nossa sociedade. Essa prática de tirar de uns e dar a outros a força reflete uma premissa flagrantemente equivocada, segundo a qual as interações humanas seriam compostas por ganhadores e perdedores. Com essa premissa, o Estado se arroga o direito de corrigir diferenças materiais entre uns e outros e redistribuir renda, a fim de promover uma igualdade material que será sempre injusta. É na igualdade, ou mais precisamente na isonomia perante a lei, que deveria se ater o Estado. A missão do Estado, enquanto detentor do monopólio de coerção, deveria se limitar ao cumprimento das regras, em fazer com que sejam cumpridos os contratos e os compromissos assumidos entre os cidadãos. Espero que todos possam deixar este fórum, no mínimo, com a reflexão de que é possível construir um país mais justo e livre, atento em assegurar as premissas básicas de liberdade individual, respeito à propriedade e ao Estado de Direito, que certamente conduzirão o Brasil ao caminho da prosperidade. Muito obrigado.